Futuramente, Israel se expandirá por todo o mundo. O Rebbe de Lubavitch afirma que quando construímos uma escola ou uma sinagoga, estamos trazendo a santidade de Israel para o local. O Beit Chabad Brooklyn, que está sendo construído, é um pedaço de Israel dentro do Brasil. Milhares de pessoas estão participando e trazendo a santidade de Israel para o solo brasileiro. Você também pode colocar um tijolinho nesta obra. Doe agora e faça parte dessa história. Nosso Beit Hamikdash, o Beit Chabad Brooklyn, um pedaço de Israel dentro do Brasil. Estenda sua